Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. E dessa vez, mais um papo de som. Dessa vez eu vou falar de um tema que foi proposto por um dos inscritos do canal. Tá, o nome dele deve estar aparecendo aí. Seguinte, ele pediu para que eu falasse sobre amplificadores e cabeamento. Curiosamente, esses temas, né, estão sendo abordados agora na montagem do subwoofer do Uno, né? Vocês devem estar sentindo falta aí da série do Uno. Ela não acabou, tá? Muito pelo contrário, ela tá, inclusive, aí eu diria que na metade da execução. Semana passada rolou aí a montagem dos alto-falantes nas portas, né? Houve um desenvolvimento aí grande e não foi filmado porque eu quis dar atenção ao projeto, né, e não atenção à filmagem, né? Eu acho que esses detalhes eu vou poder fazer agora no sábado, quando eu mexer nas portas, eu vou mostrar para vocês. E por que surgiu essa questão de amplificador e de cabeamento, né? Por que isso é tão importante, né? Eu diria que o amplificador ele determina qual vai ser o seu cabeamento, né? No momento em que você escolhe um amplificador para o seu sistema, tá? Ele vai definir que tipo de cabeamento você vai utilizar, que tipo de sistema lá na frente você vai querer, se você vai ter que usar mais de uma bateria, se você vai usar um alternador mais potente, tá? Por que isso acontece? Porque quem é o consumidor, né? Quem é que realmente vai consumir a sua energia ali? Quem consome não é o alto-falante, né? Apesar de ser o último consumidor ali, né? O fim da linha, né? Onde a energia elétrica se transforma em energia sonora e atrito também, né? Quem tem todas as especificações são os módulos, né? Os amplificadores, né? Então vamos lá, vou começar falando dos amplificadores para vocês entenderem o porquê um está casado com o outro, tá? O amplificador, tá? Ele pode ser de três classes hoje em dia, tá? Ele pode ser de classe A, que é um amplificador que já é muito difícil você achar um amplificador classe A, tá? Por quê? Porque ele é extremamente ineficiente, tá? Ele consome muita energia, né? Produz pouca potência RMS e aquece demais, tá? Então ele é pouco eficiente, ele transforma muito da tua energia em calor. Eu acho que ele aproveita só 30% da sua energia em som, transforma 30% da energia total em som. Depois vem os classe AB, né? Que são os mais comuns em termos de uso até hoje. Eu acho que saíram mais amplificadores AB do que amplificadores D, né? Isso está mudando, né? Porque hoje em dia a gente tem mais aí a cultura dos amplificadores D, mas deixa eu acabar de falar sobre os amplificadores AB. Os AB eles usam MOSFETs, né? É outro tipo de amplificação. Se eu bem me lembro, ele aproveita aproximadamente 60% da energia para transformar em som, mas eles são os trambolhos, eles são muito grandes, aquecem também demais, né? E o consumo deles é altíssimo, tá? Para vocês terem uma ideia, um amplificador aí AB da JBL que foi considerado para esse projeto do Uno, tá? Que é o 550 GTO, se eu não me engano agora, enfim, ele consumia 120 amperes de pico, 120 amperes pico hora, né? Então isso para o Uno é completamente fora da realidade. Não tem como eu colocar um amplificador desse.
né? Esse amplificador AB da JBL, ele era um 4.1, né? Era um completo aí, já incluía um canal mono aí para subwoofer, né? E aí surgiram os amplificadores D, né? Que são esses pequenininhos agora que a gente está vendo. Começou a ser introduzido aí pela Sound Digital, né? Depois a Taramps começou a introduzir esses amplificadores também. A Stetson também tem os D dela. A banda também tem. Agora a Audiophonic também tem, tá? Inclusive os clubes que também são 4.1, né? São digital, né? Eu acho que a Audiophonic não chegou a utilizar amplificadores AB, né? Só D. E qual é a grande diferença? O D ele é todo transistorizado, ele funciona ali com o máximo de aproveitamento da sua energia, gerando pouco calor, né? Então estima-se que 90% da energia que entra nele é transformada em som. Então eles são muito eficientes, tá? Qual é a diferença entre um amplificador AB do amplificador D, além da questão do tamanho e consumo? É a qualidade do som, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser até mal interpretada, mas é a pura verdade, tá? Amplificadores D não são amplificadores de qualidade hi-fi para quem é audiófilo, tá? Lide com isso. Não existe amplificador digital para audiófilo. Por quê? Porque os amplificadores digitais, eles têm acima de 1% de distorção, tá? Do sinal. O Audiophonic, se eu não me engano, ele trabalha na faixa dos 0,10%, tá? Isso é 100 vezes além do que um amplificador classe A ou AB conseguem trabalhar, tá? Então assim, mas eu vou comprar um amplificador digital que está lá escrito que hi-fi. Ok, para o mundo automotivo, tá? Com certeza, você pode estar até comprando um aparelho que seja realmente hi-fi em comparação aos outros. Você não vai querer pegar um Taramps que tem lá 10%, vamos dizer, de distorção, tá? Eu tô chutando um número, tá? Não sei se quem tem Taramps aí também não taque pedra em mim. Eu não tenho manual da Taramps, não fui atrás para ver e também não quero saber, tá? Não, eu não gosto da marca, tá? Eu não gosto da marca Taramps, tá? Por quê? Tem os meus motivos, tá? Mas depois se vocês quiserem eu até explico em outro vídeo. Mas em comparação um com o outro, você vai ter um Audiophonic com um Taramps, você vai ter uma qualidade sonora melhor, tá? É audiófilo? Não é audiófilo, tá? Classe D não é audiófilo. Mas eu quero um som estado da arte, eu quero porra, eu sou um audiófilo tarado. Primeiro que, porra, tu tá no lugar errado, né? Carro não é lugar, a meu ver, tá? Pra um audiófilo investir seu dinheiro. Por quê? Porque você tá dentro de uma caixa de metal em movimento, tá? Vai fazer barulho. Você pode ser o cara mais tarado em encher o carro de isolamento acústico. Uma hora essa porcaria vai fazer barulho e vai incomodar o seu ouvido, tá? Os alto-falantes que tem disponíveis hoje em dia para carro, tá? Eles podem ser maravilhosos, mas existe uma porta ainda aqui, tá? Ainda existe porta, ainda existe coisas que não são boas para o som, tá? É um veículo, não é uma sala acústica, né? Então assim, hoje em dia o que é prático é o classe D, tá? Aí vamos ao ponto principal que meu amigo perguntou, né? Ele queria saber essa
como é que eu vou dizer, essa interação, né, entre o módulo e o cabeamento, né? Ele queria saber qual é a relação entre os dois. Bom, começa que o fabricante ele já te dá o tamanho da bitola que você vai utilizar no seu sistema, né? Então assim, vou dar o exemplo do HP1000 que eu utilizo nesse carro. O HP1000 tá lá no manual dele, bem claro. Qual é o fio que você vai utilizar? Eles dão um padrão americano, que é o padrão AUG, tá? AWG. O fio que eu utilizo nesse carro é o 4 AUG, que é um fio de 21 milímetros, tá? Existe a tabela AUG, se vocês quiserem ver na internet, entrem lá e vejam. Tá? A tabela AUG, ela funciona da seguinte maneira: quanto menor o número, maior é a bitola. Então o 0 AUG é muito maior do que um 4 AUG, tá? O que acontece nessa questão? Vamos lá. Você pode utilizar um fio 8 AUG? Pode, amigo. Só que só você vai ter aquecimento do teu condutor, tá? O engenheiro, quando fez a bitola, ele não fez a bitola de sacanagem, tá? Ah, mas eu não vou ouvir no talo. Posso usar um fio 8 AUG? Não pode usar o fio 8 AUG. Por quê? Porque ele vai ficar frouxo no terminal de esmagamento. Tem que usar o 4 AUG. Ah, mas eu sou muito teimoso. Eu quero usar um fio 8 AUG. Vai lá. O problema é teu, tá? Só que eu te digo o seguinte, vamos dizer assim, vamos dizer que você montou o som como o meu som aqui, tá? Onde eu coloquei um amplificador para o meu subwoofer e o resto não está amplificado. Eu quero amplificar o resto, tá? Ainda vai entrar um outro módulo aqui, é que ainda não caiu dinheiro na minha mão para isso. Se eu utilizasse um fio 8 AUG, provavelmente ele ia estar trabalhando no limite, tá? Ele já ia estar gerando aquecimento em pico, enfim. Eu não ia poder pegar e botar outro módulo de jeito nenhum, tá? Um fio 4 AUG, que é o que está passando aqui dentro do meu carro, ele tem bitola suficiente para até 1200 watts RMS, tá? Então eu posso colocar outro módulo, numa boa, tá? Então, vamos lá, questão de cabeamento. Quem determina o cabeamento vai ser sempre o seu módulo, tá? E o consumo dele, tá? Mas isso não pode ser condicionado somente à bitola do fio que vai lá no teu módulo, tá? Por quê? Porque você tem que ver no sistema geral o que você vai utilizar, tá? Vamos dizer que você vai utilizar 3 amplificadores, né? Você tem que fazer o cálculo do consumo de pico de todos esses amplificadores e tem que prover um fio, tá? Que alimente todos esses amplificadores. Você tem que fazer um cálculo, existe o cálculo de queda de tensão em circuitos monofásicos, tá? Você vai procurar aí na internet, você vai encontrar. Não é difícil de fazer o cálculo, tá? E vai ter que prover o fio que vai sair da tua bateria lá, ele tem que ser da bitola correta para suprir toda a amperagem que todos os seus módulos trabalhando em 100% vão demandar, tá? Ah, mas aí isso vai dar um fio 0 AUG para mim. Ok. Ah, os meus amplificadores eles funcionam com fios 4 AUG. Ok também. O que você vai fazer? Você vai comprar um bloco de distribuição, tá? Com uma entrada 0 AUG, tá? E saídas de bitola menor, 8 AUG, ou 4 AUG, ou o tamanho que for do seu amplificador, e vai utilizar os fios desse bloco de distribuição até os seus amplificadores da medida que cabe neles. Ou então você ainda pode usar um redutor de bitola só no final do fio, né, para ele caber no buraco lá do teu amplificador, tá? A Tecnoise ela vende, inclusive, a Tecnoise e outras marcas também, tá? A Rockford Fosgate e outras marcas aí vendem, tá? Então, mas tem que ficar claro isso, tá? E aí, nessa questão de cabeamento, existe um problema enorme, enorme, tá? Que eu acredito que vem do pessoal que trabalha com cabos em instalações elétricas, né? Que não tem nada a ver com os cabos de instalação elétrica automotivos, né? Que o pessoal metem um malho demais no cabeamento
de mistura de alumínio com cobre, tá? Existem dois tipos hoje de cabo que você pode comprar para botar no seu carro. Existe o cabo 100% cobre, tá? E existe o cabo que é liga de cobre com alumínio, tá? 30% cobre, 70% alumínio. Vamos por parte. Vou começar falando do 100% cobre para você. Qual é a diferença do 100% cobre automotivo e do 100% cobre residencial? O 100% cobre residencial é da seguinte forma. Primeiro que ele não é 100% cobre. Ele é uma mistura de cobre com ferro, tá? Por isso ele é mais barato, tá? O cobre que é utilizado no cabo residencial é um cobre de segunda ou terceira linha. Ele é um cobre que não é puro, tá? Ele é cheio de outras coisas no meio dele, tá? Normalmente cobre reciclado, tá? Outra questão, o tamanho dos filamentos desse cabo, o diâmetro do filamento desses cabos é mais grosso. Então, você não tem o comportamento desse cabo como um cabo sólido, né? Ele se comporta como um cabo flexível, né? Tanto o automotivo quanto o residencial são flexíveis normalmente, né? Só que você tem perdas. Quando você tem filamentos mais grossos, eles não se encostam direito, né? Os mais fininhos, eles se entrelaçam, né? Eles têm mais área de contato, então você tem menos resistência no cabo, tá? E a capa do fio residencial, ela não foi feita para passar nesses lugares que a gente tem no carro, que tem fresta, que tem que fazer curva, que tem que fazer um monte de coisa, que vai estar exposto ao calor, né, de dentro do carro. Enfim, a capa do fio residencial, ela é de PVC ou ela é de outro material que não é o adequado. O cabo usado no carro, ele é de silicone. Ele é inclusive difícil de você cortar, tá? Isso promove segurança para você. Agora vamos à comparação do cabo 100% cobre para o cabo de liga, tá? Quais são as diferenças, tá? O cabo 100% cobre, óbvio que ele vai ser mais condutivo. Quanto mais condutivo? Pouco mais condutivo. Por quê? Se você pegar e colocar lá, for olhar o índice de condutibilidade do cobre, o índice de condutibilidade do alumínio, se fosse um fio 100% alumínio, a diferença que ia dar na bitola é que quando você fosse usar um fio 21 milímetros usando no limite desse cabo, que normalmente você não usa, tá? Você ia precisar de um fio 26 milímetros de alumínio para ficar equivalente, tá? O que acontece? Você primeiro não tem um fio 100% alumínio, você tem um fio que é misto, né? Ele é misto de cobre com alumínio. Então a condutibilidade dele é maior, tá? Do que um 100% alumínio, tá? Qual é a desvantagem prática da aplicação do fio de cobre e alumínio, né? A liga. Ele não pega solda, mas já vou chegar lá. Esse é um caso importante de falar. Ele não pega solda. Os filamentos, eles não têm a mesma resistência, então eles podem se quebrar se você ficar manuseando muito eles. Eles são mais frágeis, tá? Isso quer dizer que ele vai se quebrar no meio se você dobrar o fio? Não, não vai. Não vai, tá? Outra questão, a oxidação. O fio de liga, ele tende a oxidar menos. Já vou chegar nesse ponto também, tá? Então são essas as desvantagens. Isso é um pouquinho menos condutivo, mas isso não vai na prática ser algo que você vai notar no seu carro, tá? Vamos lá. Por que não pegar solda tanto faz como tanto fez? Porque você não vai usar solda. Se você usar solda, você é um retardado. Ah, mas você está falando que eu vou ser um retardado porque eu vou usar solda. Sim, você é um mongoloide se você utilizar solda. Por quê? Porque a solda, ela é muito menos condutiva do que o alumínio, tá?
e é infinitamente menos condutivo que o cobre. Então não adianta nada você ter um fio de cobre Ultra Mega Blaster sem oxigênio no meio, enfim, cheio de sacanagem, se você vai e coloca um terminal soldado na ponta dele. Tá? Você está fazendo uma cavalice. Ah, mas eu vi na gringa nego fazendo isso. São idiotas. São retardados. A menos que você use uma solda que não seja de estanho, né? Eles estão fazendo merda, tá? Estou falando com todas as palavras. Estão fazendo merda, tá? O que você tem que usar? Terminal de esmagamento. Não interessa se é de cobre, se é de alumínio, não interessa. Só vai utilizar terminal de esmagamento no teu sistema, tá? Então, não pegar solda, tanto faz como tanto fez. A questão da oxidação. Você vai ler na internet o seguinte. Ah, porque o cabo de liga ele cria uma oxidação no alumínio que acaba... o óxido de alumínio ele é isolante e aí você tem que dar manutenção de tempos em tempos. Olha, eu vou te falar o seguinte. Eu moro num lugar que é beira de praia. Tá? O meu sistema nunca teve problema. Tá? Eu uso esse cabo instalado no lugar há mais de um ano. Tá? Há mais de um ano eu fiz, quando chegou o meu cabo, eu fiz um review um unboxing, na verdade, desse cabeamento e eu recebi muita crítica. Eu recebo até hoje crítica nesse vídeo, tá? E você lê as coisas mais idiotas e preconceituosas com relação ao fio. Já me falaram que o fio é uma bosta, já me falaram que o fio vai derreter, já me falaram que o fio vai desmanchar, já falaram que o fio não presta, já falaram que o meu sistema está funcionando com menos eficácia porque tem muita resistência. Balela, burrice, imbecilidade, tá? Não fizeram os cálculos para ver a porcaria da resistência do fio. Eu já fiz os cálculos, estou falando para vocês. Nessa distância de 5 metros, tá? Tanto faz como tanto fez. E outra coisa, o seu carro, tá? Ele não é feito de cobre, tá? Porque você tem que lembrar o seguinte, em um circuito monofásico, o que acontece? A energia que vai, ela volta, tá? Se você não fechar o contato com o negativo da bateria, babau. O que acontece? Você está prendendo o teu negativo lá atrás, está ancorando no teu carro, tá? Essa energia, esses elétrons, eles têm que passar por toda a carroceria e chegar na tua bateria para fechar circuito, tá? Então, meu amigo, tanto faz, tu vai meter um cobre sinistro lá, a menos que você pegue o fio de cobre negativo, tá? E ligue no negativo da tua bateria diretão, não faz diferença, é coisa para jogar dinheiro fora, tá? Ah, você está falando com isso, então que eu posso pegar um cabo residencial e colocar que é a mesma coisa. Não é. Não é. Por que não é? Porque você vai ter a questão majoritária. Eu acho que essa é a questão mais importante, tá? A questão de tamanho de filamento, tá? Que vai dar maleabilidade para o seu cabo, tá? E a questão da capa, que é realmente um diferencial e dá segurança para o seu carro, tá? Então, assim, recomendo fortemente que você compre um cabo de bitola correta, tá? O que é bitola correta? Ah, 21mm é bitola correta, vou lá pedir lá no Zelão lá, chegar lá na loja de som e falar assim, ah, amigo, quero um cabo de 21mm. Tu vai ser enrolado, ele vai te vender um cabo paralelo às vezes, tá? Tem cabos que tem 21mm total, né? Capa mais a bitola dos filamentos. Esses 21mm é a bitola dos filamentos, não é a bitola total, tá? Tem marca aí que vende bitola total e vem mais capa do que fio, tá? Então toma cuidado na hora de comprar teu fio, tá? Então assim, invista. Por quê? Por que você tem que investir nessa porra? É para dar dinheiro pro... Porque já falaram isso pra mim. Ah, você tá dando dinheiro pro fabricante de cabo automotivo. Você tá querendo que eu seja burguês. Meu irmão, ninguém é burguês porque vai pagar R$ 150 num kit de cabo automotivo. Pelo amor de Deus. Você não vai comprar um amplificador
de 600, 700 reais, R$ 1.000, uma porra de um sistema caro pra caramba, que você vai investir 2, 3 mil reais pra botar numa porcaria de um cabo residencial. Você tem dois neurônios na tua cabeça, né? Porque se fosse bom, todo mundo usava. Todo mundo usava cabo residencial, tava todo mundo feliz. Entendeu? Não é. Tem uma especificidade, tá? Você não precisa gastar rios de dinheiro, você não precisa comprar um cabo da Tier 9 Cable, que é cheio de sacanagem, ou, entendeu? Que custa R$ 1.000 o metro, não precisa, tá? Mas um cabo com a bitola correta, tá? Pode ser 100% cobre se você quiser. Se não quiser, se não tiver condição, ou se não se importar, ou se confiar no que eu tô falando pra você que funciona. O meu só funciona, porra. Entendeu? Então assim, se confiar em mim, que funciona, então pode comprar também o de liga, não tem problema. Mas se não quiser também, eu tô nem aí, maluco. Não tô entrando mais em discussão se o de cobre é melhor do que o de liga. Enfim, você que sabe, o sistema é teu. Mas eu tô falando, só existem esses dois tipos de cabo hoje no mercado, tá? Você não vai conseguir comprar outro. E só existem esses dois tipos de cabo porque o de liga foi aprovado para isso, tá? Se foi aprovado para isso, está dentro das especificações, show de bola, pode usar, entendeu? Então, note que se você for utilizar um sistema, tá? Só para concluir, se você for usar um sistema de 2.000 watts, você vai precisar de um cabo de bitola que consiga alimentar esses 2.000 watts, tá? Não tem o que discutir, tá? E para acompanhar isso, você tem que ter o quê? Você precisa ter bateria? Não, você não precisa ter bateria. Você precisa ter um alternador ou um conjunto de alternadores para manter isso funcionando. Ah, porra, mas aí eu só tenho som para competição. Aí é outro esquema. Eu tô fazendo esse vídeo para pessoas que usam o carro no dia a dia, tá? Se você vai ter 2.000 watts de som num carro de dia a dia, primeiro já é uma cavalice, tá? Mas se você quer ter 2.000 watts num carro de dia a dia, você vai ter que usar você vai ter que usar alternadores, tá? Que alimentem esses 2.000 watts. Caso contrário, você vai ficar na rua. A energia, ela não brota do nada, tá? Ah, mas eu vou encher meu carro de bateria. Parabéns, você vai ter aquele pack de bateria para carregar. A bateria, ela não gera energia, ela armazena energia, tá? Então, se você quer ter muito som, se prepare para ter muitos alternadores ou alternador parrudo, e isso consome energia, consome não, energia não, gasolina, tá? Tira a potência do seu carro, tá? Então assim, coloque na balança o que você quer. Você quer um som absurdo que vai fazer teu teto ficar tremendo igual uma Maria Mole, ou você vai querer um som para você ouvir, porque ninguém ouve esse tipo de som absurdo, tá? Então assim, acho que deu para entender, tá? Por onde eu começo? Cabeamento ou amplificação? Comece pela amplificação, tá? Faça seu projeto, veja quanto de som você vai querer, tá? Com base nisso, quando você tiver já o alto-falante e o teu módulo escolhidos, parta para a fiação, tá? Não use solda, tá? Respeite a bitola e utilize fios para áudio automotivo. Beleza? Então, espero que tenha ficado bem claro. Desculpem aí a minha irritação com relação ao tema, mas é porque, cara, já li 1 bilhão de besteiras sobre isso, tá? Nego teorizando, falando um monte de coisa. Nunca pegou um cabo e botou na porcaria do carro. Nunca testou um cabo, tá? Eu uso cabo de liga, tá? Não me envergonho, não tenho vontade de trocar, meu cabo funciona perfeitamente, tá? Nunca deu problema no meu carro, nunca estragou ponta com oxidação, tá perfeito, tá? Então, num futuro projeto, eu até usaria um de cobre, mas por pura, só para nego não falar que tá de alumínio, entendeu? Porque a diferença prática é zero para mim, tá? Nessa distância que tem com essa amperagem que eu uso, é zero, tanto faz, tá?
Espero que vocês tenham gostado desse papo de som, tá? A gente se vê no próximo. Se você quer um tema, comente aí embaixo, tá? Deixe o seu comentário aí embaixo. E o próximo vídeo eu vou tentar falar sobre isso com vocês, tá? Então, se você gostou do vídeo, dê aquele like bacana. Se gostou mais ainda, compartilhe, fale para seus amigos, tá? E se não está inscrito no canal, se inscreva, mané. A gente se vê no próximo. Valeu!